Olá, eu sou a Gabriela Sotomayor, para quem não me conhece, e sou autora do projeto Omar por Dois, que é um projeto de cozinha vegetariana. E aqui nesta conversa nós vamos falar sobre as vidas vegetarianas dos convidados. Quem vem hoje conversar comigo é a Rita Correia, que é ilustradora, e muitas outras coisas que ela nos vai explicar. Mas nós conhecemos por causa dos livros, não é? Porque também sou ilustradora. Então vamos lá ver se ela aparece hoje para nós. Vamos lá ver se conseguimos pô-la. Conseguimos! Não Olá, costuma Rita. dar. Olá. Não é isso, Não às vezes. Olha, agora estás bloqueada para mim. Não sei se estás bloqueada para os outros, mas para mim estás. Pois não sei. Eu a Já ti estás estou-te a a mexer. ver bem. A ti estou-te a ver bem. Pronto. Ora, então vamos começar. Vamos começar por nos dizer de onde és, quem és, o que fazes. Essas coisas simples. Só para haver um Então, contexto. eu estou em Cascais, vivo em Cascais e vivo em Cascais desde sempre. Nunca saí daqui. Pronto. Pronto. Mas tenho as minhas costelas todas dos meus avós, todas lá para cima para as beiras, beira baixa e beira alta, e aquilo lá em cima diz-me muito. E eu às vezes tenho a sensação que daqui a uns anos fujo para lá, para Olha, aquela calmaria. estás em tempo. Ai, sei lá, às vezes dá vontade, sabes, de sair aqui desta confusão e ir lavrar a terra como fazia o meu avô, Ora não bem. é? Isso agora já é o que está mais em voga agora, não é? É cada um ir tratar do seu terreno. Há muita gente que faz isso, é verdade. Eu vejo muita gente a sair da cidade e ir para o campo. É Eu, verdade. eu, eu acho que cada vez mais se tem que começar a pensar também em alternativas e cultivar a nossa própria comida, não é? Ora bem. Podendo, Podendo. Isto é só para quem podendo, quer, é só para quem pode, podendo, aliás. para quem pode, e também haja saúde para fazer isso, porque É não é verdade. trabalho fácil. Não é fácil mesmo. Pronto, como já disseste, sou ilustradora, Uhum. uh, ou basicamente aquilo que eu faço como profissão é ilustrar. Um, Todo o tipo de livros, todo o tipo de trabalhos, seja é mais vocacionado para crianças, mas também faço trabalho para os mais velhos, se for preciso, ilustrações personalizadas, para os mais pequeninos, para os mais velhos, depende. E pronto, e recentemente também escrevi os 3 livros que decidi escrever, ilustrar, editar e fazer tudo sozinha também. Trouxeste-os? Sim, eu tenho-os sempre por aqui. Eles estão Então mostra sempre aqui lá. comigo. Começamos pelo fim. Mostra lá os livros. Pois, de facto, eu tinha ideia que ias perguntar mais lá para o fim. Então, Não são tem estes mal, a gente livrinhos. mostra. Ai, espera, A gente oi, como é pode que é? ver. Assim. Tens que parar quieto. Não, não sei se eles veem, mas eu estou a ver desfocado e parado. Ah, um É, livro para ti, não é? sim, este foi o Bem, primeiro, e o outro. este foi o O meu segundo, nome é? oi, e este foi o terceiro, Ilumina. o Ilumina, que até orgulhosamente tem aqui o selozinho Pois do é. PNL, espetáculo, É o que nós temos sempre. que é assim um orgulho. É. E estes aqui nunca chegaram a entrar porque na altura nem sequer enviei para lá e depois acho que isto tem a ver com os anos e uma pessoa tem que enviar na altura certa, portanto não, Tem não uma sei data. se Tem uma não data. sei sequer se eles poderiam ser elegíveis ou não, mas fico com a ideia que em princípio sim, os outros dois. Olha, agora Um, vamos voltar ao que nos Pronto, trouxe cá hoje. Tu estavas a dizer que és de Cascais e agora sim, diz-me, tens duas crianças, certo? sim, Mamãe, duas crianças. Com que idades? sim, tenho dois garotos, uma já tem 13, já vai a caminho dos 14, Ai, adolescência, que dificuldade! e tadinha, ela não dá assim tanto trabalho, para já, vamos ver daqui a 2 ou 3 anos. Vamos ver. E o pequenito também vai a caminho dos 10. Ok. Então agora tu já me disseste que eras vegetariana, disseste-me em privado, que eras vegetariana há alguns anos. É assim, eu costumo dizer que estou no caminho do veganismo, Hum, porque acredito que esse de facto seja o caminho mais certo.
mas como eu costumo dizer, é difícil ser 100%, não é? Porque nós Mas acabamos estás. por... Deixa-me só fazer Agora, um. agora, Peraí, diz, 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 diz. deixa-me só fazer um parênteses, porque nós sabemos do que estamos a falar e se calhar quem nos está a ouvir não sabe. Vegetarianismo, nós falamos em dieta, não é? Na parte alimentar. Quando falamos em veganismo, em termos de conceito, é quando nós, para além de não comermos animais, não Exatamente. vestimos animais, não Boa. usamos desodorizante testado em animais, não usamos shampoo testado em Sim, animal, nem com ingredientes de origem animal, e por aí, nem sapatos de pele. pronto. Exato. Exatamente. Ou seja, Isso que eu estamos a estou falar. nesse caminho. Ou seja, para além da alimentação, tenho as preocupações de tentar ao máximo Uhum. ir buscar produtos que eu saiba de alguma forma que tentam não ter essa exploração animal presente, embora Uhum. seja complicado. Ou É seja, complicado. é, Eu também é faço esse esforço, possível, mas é possível, mas não é fácil. Portanto, eu não, se me disserem assim, mas agora usaste aquele shampoo, não, não és vegan. E eu aí sim, não me consigo considerar vegan e se calhar nem não sei, a nível da alimentação se calhar também sou capaz de fazer algumas avarias, principalmente um bolo que a minha mãe faça e que ela faz sempre os bolos com ovos e eu sou capaz de comer uma fatia muito de vez em quando, mas pronto, não, e daí eu faço a maior parte das coisas sem carne e sem peixe, não é? Sem leite e hum, sem ovos, mas de vez em quando, por isso é que eu não me considero vegan ou vegetariana a 100%, mas estou no caminho. mas pronto, mas também é assim, o veganismo, o conceito de veganismo é fazer o possível dentro dos nossos possíveis, não é? Porque há contextos em que é muito complicado a gente fugir de tudo. Gabriela, mas isso dizes tu, mas tu sabes que, que há Isto é o muito. conceito que está escrito na associação. Sim, Mas as pessoas julgam, as pessoas gostam de apontar o sim, dedo. é por isso é que eu estou a dizer, por isso é que eu estou a dizer. Eu sou a primeira a dizer que não sou purinha, purinha, porque não consigo e vou fazendo o caminho. Agora, o caminho que eu quero fazer é esse e vou procurando o melhor possível. Agora, se faço alguma avaria ou se acabo por não conseguir a 100%, mas pelo menos sei que estou a fazer o melhor possível e não Já me faz culpo mais por causa tempo. disso. Não, Não, começava, é engraçado porque isto no início, agora eu penso que deverão querer saber e deverás querer saber esta parte que também não sabes, que isto tudo começou, tudo começou, é primeiro isso, é o vieram os princípio. dinossauros, primeiro vieram os Às vezes, dinossauros. não sabes, a terra arrefeceu. Olha, isto tudo começou quando eu entrei para a faculdade, em 95, e conheci uma grande amiga minha que permanece até hoje, e é muito engraçado porque ela, entretanto, as circunstâncias da vida fizeram com que ela até viesse morar para perto de mim, essa grande amiga minha, e então ela na altura já não comia carne, nem peixe. Isto porque era alérgica desde miúda e não conseguia comer, e a mãe via-se aflita e tudo para lhe conseguir, Nessa para lhe altura já conseguir complicado. isto imagina, em 1995, e ela já, e ela é da minha idade, portanto, nós somos 77, portanto, basta fazer as contas, isto nos anos 80, um pai ou uma mãe era muito complicado, a mãe tentava meter a carne moída na sopa e mesmo assim não ficava lá nada, ela não conseguia, a miúda. Pronto, e ela, entretanto, mais velha, foi-se habituando a não comer e ao mesmo tempo foi-se também apercebendo das questões ligadas à exploração animal e tudo aquilo lhe fez sentido. Pronto, ela quase que disse, não, isto estava destinado a ser assim, portanto eu não como carne. E na altura, na faculdade, enquanto estávamos na faculdade, aquilo tudo me fazia sentido. Aquilo, sabes, tu ouvis e eu assim, uau, isso faz todo o sentido, mas ao mesmo tempo que eu dizia isso, eu não conseguia fazer, porque morava em casa dos meus pais, entendes? E não consegui ter essa força de vontade aos 18 anos de dizer,
de conseguir fazer essa ligação. E passaram mesmo muitos anos. Olha, Passaram mesmo muitos anos. Deixa-me interromper. Eu tive e tenho tias do campo, assim, verdadeiramente do campo, não é? Que tinham galinhas e agora não têm, mas que tinham galinhas e tinham aqueles animais todos que a gente imagina, pronto. E eu a parte das galinhas conheci, mesmo de perto, e era a minha madrinha. A minha madrinha fazia o que tinha que fazer com a galinha, na minha frente. E eu lembro-me na altura de fugir e de não querer ver, e se tinha algum jeito, e pronto. E elas diziam sempre, mas depois queres comer? E eu nunca consegui dizer que não. E eu era pequena, neste caso eu era mais pequena do que isso. Aí os meus 12, né? Pronto. Mas sempre me fez confusão. E até hoje eu vejo aquela imagem, fui crescendo, e depois é que comecei a perceber, muito mais tarde, né? Porque é que aquilo me incomodava tanto e eu só consegui fazer o salto, perceber, fazer a ligação, verdadeiramente, né? Entrar cá dentro e dizer, não se pode comer, né? Demorei, a gente demora muito a fazer E daí eu não... Ai, agora estou-me a ouvir em eco. Não te preocupes. Estás-me a ouvir? Eu ouço-te. Não me estás a ouvir em A internet hoje não está assim famosa, mas não te preocupes com isso, que a gente conversa e as pessoas ouvem mesmo. Bom, vou tentar falar. A verdade é que passaram-se mesmo muitos anos. Aquilo tudo me fazia sentido, mas eu não estava a conseguir, de facto, fazer essa ligação. Porquê? Porque as coisas apareciam no prato já feitas. Já estava tudo feito, era uma facilidade, não é? E em casa e na faculdade e tudo, portanto, nem sequer me passava pela cabeça. E depois, nós também não víamos nada, não tínhamos assim acesso à informação que hoje temos, não é? E então as coisas iam andando, mas eu lembro-me que no primeiro ano da faculdade não havia cantina, a cantina estava em obras e eles não tinham cantina, e então como nós estávamos naquele grupinho, nós íamos muitas vezes almoçar ao celeiro, no Chiado, que eles tinham lá a comida macrobiótica. Bem, eu adorava ir lá, aquilo ficava-nos caríssimo, íamos lá. Porque foi um ano inteiro, o primeiro ano de faculdade foi todo assim, a cantina em obras e pronto, depois a partir do segundo ano já correu bem. E então aquele contacto com a comida macrobiótica, que mesmo assim em 95, hoje em dia está muito melhor. Eu lembro-me que já gostava daquela comida naquela altura, mas fazendo a comparação com hoje, já se faz coisas tão melhores, não é? Mas eu já gostava daqueles do arroz integral adorava aquilo tudo. E então íamos comer assim ao celeiro e eu ia conhecendo mais ou menos aquele ambiente e aquele tipo de alimentação. Só que depois chegava a casa e pronto, e o prato estava na mesa, pronto. E portanto isto foi andando. Eu cada vez tomava mais consciência até chegar à minha casa e começar praticamente eu não cozinhava em casa dos meus pais, não cozinhava praticamente nada, e quando vim para a minha casa e precisei de começar a cozinhar, aí é que as coisas foram começando. Pronto, e aí eu lembro-me, eu posso dizer que foi a partir de 2003, eu fui começando a cozinhar mais ou menos aquilo que sabia, dentro dos básicos que a minha mãe fazia também, mas foi-me custando cada vez mais. Custava-me cada vez mais mexer na carne crua, ir comprar a carne, isto demorou, ia cozinhando, ia-me custando, mas depois tinha aquela sensação, tem que ser, mas tem que ser, porque depois uma pessoa não sabe cozinhar de outra maneira, não é? Não sabemos, não conhecemos as alternativas e então tem que ser, então quando respirava fundo e lá ia eu, mas aquilo cada vez me custava mais. E ao longo desde 2003 até 2000 sei lá, ainda se passaram bastantes anos até que foi assim o definitivo cair a ficha totalmente, foi 2014. Posso dizer que foram assim 10 anos um bocado penosos a nível da alimentação cá em casa, porque eu gostava-me efetivamente de cozinhar.
A minha mãe, lembro que na altura começava, ela já mais perto, isto depois lá está, acompanhado com a informação que ia saindo, cada vez mais, Exato. não é? Pronto, isto pode-se dizer que assim, o boom de informação maior foi começando a surgir também por volta dessas alturas, não é? Foi. 2010, Foi nessa 2011, altura, foi nessa pronto. altura que eu decidi, porque percebi que em termos de saúde era possível, porque eu achava que não era possível. Eu Também já eu, achava há algum tempo também eu. que não podia ser feito, não. Eu já Sim, achava há sim. algum tempo que me incomodava, eu não mexia em carne, eu não a comprava, mas comia, não é? Uhum. Já estava feita, não era? Se já Tá. tivesse feita. Não, sim, e eu também fazia, mas eu não conseguia, por exemplo, tratar um frango inteiro, comprava aos pedaços porque não aguentava a ideia de ver o frango inteiro, porque me lembrava o corpo, percebes? Havia várias coisas que eu não conseguia, mas, mas também tinha tinha o preconceito de que não se podia viver com Deixar, saúde deixar de assim. comer, não era? Pois, pois. E quando foi mais ou menos em 2014 que chegou a mim a informação de que era possível, não só era possível, como era melhor. E eu disse, ui, nunca mais. Pois, E nunca mais. pois. Percebes? Pois, de facto, eu acho que foi um bocadinho, o meu processo foi muito lento, não é? É clichê dizer isto, mas eu costumo dizer que o meu Não único foi lento, foi o arrependimento caminho. Foi o foi um caminho. caminho, mas se eu tenho algum arrependimento foi porque raio que eu não decidi mais cedo, não é? Porque uma coisa tão espetacular e tão boa, não é? Porque é que uma pessoa. Mas lá está, é um processo de cada um. E eu, que demorei este tempo, sou das primeiras pessoas a não querer condenar também o caminho dos outros, não é? E eu sei perfeitamente que há assim uma espécie de um. Também não queria dizer que é um clique ou, ou uma iluminação, mas para mim foi o que eu senti. Foi assim um botãozinho que ligou e depois já não deu para É, desligar mais. Acabou. é. Não dá, já não dá para desligar mais. Pelo menos naquela questão da carne. Se calhar acaba por ser mais complicado com os ovos ou com o leite, que ainda aparecem tudo. Uma pessoa hoje em dia compra qualquer coisa e tudo tem pó de leite ou leite em pó. E Os é mais alérgicos, complicado. os alérgicos Pronto, têm muita dificuldade. pronto. Mas lá está, aquela parte mais evidente do corpo do animal acaba por ser de facto mais fácil, entre aspas, não é? De uma pessoa cair a ficha. Sim. E a Se bem verdade é que, que depois, se bem que a indústria dos laticínios é bem mais cruel e terrível do que a outra. pronto. A verdade Mas, é, olha, em relação aos leites, por exemplo, a mim por acaso aconteceu-me foi ter deixado de beber leite até antes de ter deixado de comer carne, mas nem foi pela questão mesmo de coitadinhas das vaquinhas, nem foi por causa disso, foi porque o meu corpo estava-me a dizer: "Epá, não, isto não te está a fazer bem". E de exato. facto fui deixando de beber leite porque me caía mal e só depois, mais tarde, com a história da carne, é que vim a saber: "Epá, não fazia a mínima ideia que a produção de leite envolvia tudo isto". É, eu Portanto também não sabia e fiquei foi horrorizada. tudo Eu, por acaso, foi não consumia leite já desde a minha adolescência, mas nunca gostei. Eu punha coisas no leite para disfarçar o sabor. E pois, então, pois, quando pois. não era preciso beber leite, deixei de beber leite. Mas não substituí o Acho que leite. de certa forma é a tal coisa de nós começarmos assim, lá está, é outro clichê, mas ouvir o nosso corpo acaba por ser de facto algo importante. E com o leite isso aconteceu-me, foi bastante evidente. Não sei se tenho algum tipo de alergia, nunca fiz nenhum teste, É assim, mas o corpo humano deixa de conseguir, a maior parte, desfazer a digerir a proteína do leite lactase, não é? depois dos 3 anos, sim. Nós não a Acho que sim. desfazemos de forma fácil depois dos 3 anos, que é Pronto. supostamente a idade em que há um desmame natural da criança. E o leite materno. E depois o de vaca entrou para fazer substituição. E nós não temos a capacidade de destruir essa proteína, a do leite. E é por isso que muitas pessoas, independentemente do vegetarianismo, têm dificuldade em digerir o leite e depois têm que beber um chazinho, depois têm que não sei o quê, depois bebem a meia de leite e Uhum. ficaram com a barriga cheia. É por causa dessa parte. E há pessoas que, tirando o Pois. leite, ficam completamente leves, né, depois Pronto, disso. eu essa opção fiz, foi mesmo questão de saúde, não houve só depois mais tarde é que depois com a informação que fui obtendo,
por outras vias, percebi, epá, olha, o junta-se útil ao agradável, já não gostava, agora ainda gosto menos, pronto. Então a verdade é que foi de facto um processo, para mim foi bastante lento, até chegar ao ponto de nunca mais, mas pronto, mas quando tomei a decisão, eu já ia fazendo umas tentativas de fazer pratos vegetarianos cá em casa, normalmente corriam sempre muito mal. Não havia assim, não sei, não estava a conseguir arranjar receitas e depois não sabia muito bem, lá está, não tinha informação sobre o que é que havia de substituir, depois uma pessoa vai buscar aqueles seitãs muito manhosos Horrorosos, sola de que sapato mesmo. uma pessoa compra aquilo e depois diz assim, mas como é que isto é possível, isto é horrível, quando há coisas de muito melhor qualidade, não é? Que nós não conhecemos e não sabemos, mas depois vamos fazer aquelas coisas e depois, meu Deus, isto é impossível, eu nunca vou conseguir comer este tipo de comida. Quando o vegetarianismo também não anda nada à volta de seitãs, nem pouco mais ou menos, não é? Feijões, Feijão, feijões são os seis. leguminosas, então não é? Só que nós não sabemos, então andamos ali à volta a julgar que isto é aceitei e tofu o tempo todo e não é? Pronto, e portanto foi um processo de aprendizagem, Eu dá-me a sensação, desculpa estar a interromper, dá-me a sensação de que a maior parte das pessoas que muda para o vegetarianismo é arrependida e então só faz aquilo para não causar sofrimento, não é? Então acha que tem que substituir a carne, em vez de pensar que há tantas alternativas que não se está a pensar em substituição. Sim. Os que pensam em substituir passam por um sofrimento grande, porque nunca nada vai saber a carne, não é? Apesar de que com muito bom tempero, às vezes a gente parece que está mesmo a comer ali qualquer coisa de antigamente, mas são muito arrependidos. Mas é compreensível, porque nós não somos assim de repente informados de que não é assim que se tem que pensar quando se entra num regime alimentar destes. Depois, às vezes nas redes sociais nós somos ensinados pelos outros, pelos comentários dos outros, e a gente vai percebendo que há outro caminho, que não é a substituição. Sim, exatamente, não tem que haver, pode haver substituição e nós gostamos de fazer um tofu à Brás, gostamos de fazer com os nacozinhos de soja, fazer lá aquelas coisas que parece a carne de porco alentejana com a batatinha frita e não sei o quê. Lá está, porque vai buscar aquelas memórias da nossa infância. Agora, a canja de cogumelos que ainda há dias fiz e isto ficou espetacular, mas lá está, porque nos faz falta, não é? Ir buscar essas memórias de infância e não nos podem condenar por isso. Agora, não, de facto, não tem a ver com essa questão do vou ter que substituir o bife, vou ter que ser. Não tem a ver com isso. Tem a ver, para mim, aquilo que eu aprendi e tenho vindo a aprender nestes últimos 7 anos é que tem tudo a ver principalmente com as quantidades e a variedade, não é? A quantidade e a variedade. E aquilo que eu costumo também dizer aos meus amigos que não são vegetarianos e que não praticam, aquilo que eu costumo dizer é nunca digo deixem de comer carne, não quero saber disso, cada um sabe de si, mas a única coisa que eu digo é, mesmo no regime alimentar convencional, normal, o prato, metade do prato devem ser vegetais, ponto final. Depois podem lá pôr a carne, sim senhora, mas a carne não deverá ocupar o prato inteiro como hoje em dia ainda se vê, não é? Um prato cheio de carne. Não, a carne deverá ser, a proteína deve ser uma pequena porção dentro do prato e as pessoas não são capazes de fazer isso, porque já estão habituadas a umas certas quantidades em que é a carne, as batatas fritas, o arroz, a carne, a massa, não é? E depois está lá uma saladita assim à parte. Avaliam-se os bons restaurantes, não é? Na comida tradicional, aquilo tinha um naco deste tamanho. Pronto, e a verdade é que, infelizmente, não condenando ninguém que continua a comer carne, o problema para mim é mesmo a relação às quantidades. E as pessoas não entenderem que de facto há uma importância, deve ser dada uma importância gigante à quantidade de vegetais e à variedade de vegetais dentro de um prato só. E o quão colorido ele deve estar, não é? Aquela coisa de nós termos... a nossa comida é mais colorida. Pronto, e termos de ter atenção a isso.
E pronto, e acabo por fazer muito essa conversa de, não, comam lá a vossa carne à vontade, agora, por favor, vejam as quantidades, porque hoje em dia nós comemos quantidades insanas de carne, de proteína animal, que não há necessidade, se nós somos a prova viva que estamos, e de pessoas que já são vegetarianos há 20 e 30 anos e estão vivinhos da Silva e rijos ali, não é? São a prova de que, de facto, não há necessidade de comer carne, quanto mais nas quantidades que comemos. Esse mito também da falta de proteína. Olha, também não é... Como é que tu fazes com os teus miúdos? Eles em casa comem como tu? Comem. Olha, isto foi muito engraçado, porque depois quando se fez o tal clique, eu virei-me para o meu marido cá em casa e disse, eu já não vou cozinhar, nunca mais vou cozinhar carne. E ele só viu assim, eu já sabia que isto ia acontecer. porque isto como foi um processo que ele já... Ele estava a ver o filme, não é? Ele já estava a ver o filme todo, nós também já nos conhecemos há muitos anos, e então, já desde o tempo da faculdade, portanto, ele já estava a ver isto a acontecer num horizonte próximo, e ele até disse, eu até já estava à espera que tu tomasses essa decisão até antes. Portanto, eu quando lhe falei nisso, ele já estava à espera. Então, mas e agora? Como é que vai ser? Não sei, mas felizmente também foi nessa altura que surgiram os primeiros livros reeditados da Gabriela Oliveira. E eu posso dizer que isso para mim foi a minha salvação, foram os livros dela, porque infelizmente hoje conheço-a e já me encontrei várias vezes com ela e tenho trocado a minha experiência, com ela, mas de facto aqueles livros, não só na parte das receitas, mas a parte inicial, que era a parte que me faltava, que é aquela parte nutricional, as tabelas e o perceber como é que as coisas funcionam, não é? Porque onde é que estão os nutrientes, como é que nós podemos ter melhor absorção de ferro, como é que... Esses pormenores que acabam por ser um bocado básicos, mas que são básicos, espera. Só são básicos quando a nossa família já come assim há muito tempo, não é? Se tu tivesses tido uma mãe assim e um pai assim, tu sabias perfeitamente que para ti... Agora vamos fazer uma lição. Estamos a fazer uma lição para quem nos está a ouvir e não é da área. Nós, se fôssemos vegetarianos desde sempre, sabíamos que tínhamos que, para ter uma melhor absorção do ferro, que está presente nos legumes e nas leguminosas, ou noutra parte, vitamina C. Juntar a vitamina C, mas nós não sabemos porque não somos de uma família assim. Pois. Os meus filhos já sabem, né? Que o ferro é melhor quando eles comem a laranja. Ou quando, né? Pronto. Mas é os meus filhos de quem, como nós, também vão aprender isso. Pronto, era esse tipo de informação que me fazia falta para me descansar também um bocadinho mais, não é? Pronto, e então fui começando a experimentar e a fazer e a variar cada vez mais, e a verdade é que olha, fui começando a melhorar as minhas receitas, cada vez foram ficando melhores e pronto, e agora... Começaram a gostar mais. Sim, fui continuando a experimentar sempre, e aqui, ali, a variar, e ir buscar isto, e depois também me dava muito jeito, de facto, os grupos e os fóruns dos vegetarianos, porque parecendo que não, normalmente há lá muita confusão. Eu nunca me meto nas confusões, mas a gente sabe que em todos os grupos há confusão, mas a verdade é que há lá dicas boas, porque às vezes há alguém que faz uma pergunta qualquer, uma pessoa lê ali meia dúzia de comentários e estão lá, digo, epá, olha, não sabia isto, olha que engraçado. E uma pessoa vai adicionando, não é, o conhecimento. Eu não tinha feito completamente a ligação à indústria, porque eu comecei, a minha mudança foi pela via da saúde. Eu queria que fosse mais saudável, então retirei os alimentos de origem animal da minha alimentação. Mas não me tinha caído a ficha completamente em relação ao que se passava na indústria. Não tinha muita noção. Entre outras coisas, outros pormenores, não fazia ideia, por exemplo, como é que se faziam edredões de penas. Não tinha consciência do que é que faziam. Eu achava sempre, ingenuamente, né, que um pato morria de morte natural e as suas penas eram recolhidas para se fazer
Pois. Não é assim, não é? Há criações de patos para se tirar a pena enquanto eles estão ali porreiros da vida. Isso foi, quer dizer, houve esses pormenores, né? A gente nem precisa de entrar em coisas mais tristes, mas essas fichas foram-me caindo com grupos de Facebook. Sim. A gente tem que louvar essas Sim. coisas porque há gente muito ativista e vai publicando, e eu não vi os vídeos, não vi os filmes, mas li comentários, e esses comentários fizeram-me perceber o que é que estava lá dentro o tamanho daquilo, da informação terrível que estava lá dentro. E isso foi suficiente para eu perceber que não dá para voltar atrás. Não dá, é isso, às tantas não dá mesmo para voltar atrás e nem é, lá está, e não é fácil de os nossos familiares e amigos, alguns deles, compreenderem isto, mas a verdade é que eu também sabia algumas coisas e também não dei o passo, não é? Agora, o aglomerar de informação foi de tal maneira, eu posso te dizer que, por exemplo, o leite foi por questões de saúde, porque não me sabia bem, a carne foi um mix de ter pena dos animais e não querer que eles fossem explorados, mas também uma coisa que não me passava pela cabeça que era as implicações climáticas. Eu não fazia a mínima ideia. E aprendi não tinha mesmo noção do impacto. Quão impactante que era a questão do terreno que era preciso. E a quantidade de água para se criar. Da água e dos terrenos que estão constantemente a ser desbastados, não é? Para os animais comerem, quando esses terrenos podiam ser aproveitados para plantar coisas diretamente para os seres humanos, não é? E essa informação para mim foi assim uma coisa. E eu, mas como é que eu só sei isto agora? Não é? Há esse sentimento de culpa também. Eu lembro-me que sim, mas não é senti saudável bastante. Porque nós mudamos, não é? A partir do momento em que a gente mudou, o que está para trás nós não temos hipótese de mudar, temos que deixar fazer o nosso caminho para a frente, agora deixar um legado. Que no início foi muito complicado para mim, foi quase como se eu me culpasse, quase naqueles inícios, naqueles tempos. Porque nós culpamos-nos, não é? Do que fizemos. É como se nós agora já passou, isso agora já me passou, essa sensação. Mas em relação às pessoas que estão agora a mudar e que têm esse sentimento, é como se nós nos negássemos, não é? A nossa vida anterior, como é que nós éramos aquela pessoa que fazia aquilo, só que há os momentos de transição, é por isso que a gente muda de camisola, porque percebeu que aquela não nos serve. E a partir daí temos que nos encarar como uma pessoa nova, e isso é andar para a frente, não podemos olhar para trás. E aceitar que as coisas é como é e pronto. Mas pronto, essa questão das alterações climáticas fizeram bastante confusão, porque ainda por cima estamos a vivenciar e a presenciar, não é? Presentemente o que está a acontecer. Então parece que para mim ainda faz menos sentido isto ainda continuar este status quo. Mas pronto, de qualquer forma, pronto, foi um processo, e agora é o que eu costumo dizer, agora já cá em casa acabei por não explicar, cá em casa eu passei ali a partir de 2014 passei a cozinhar exclusivamente vegetariano. Lembro-me que de vez em quando ainda comprei pescada e ainda costumo ter, mas é das poucas coisas que eu consigo cozinhar. Carne nunca mais consegui comprar carne e foi um alívio muito grande, porque também não tinha acabado esta parte que quando começou a fazer confusão mexer na carne crua. Sim. E depois houve uma altura que cheirava mal, eu não conseguia distinguir entre se aquilo estava estragado ou não. E eu julgava que estava estragado. E a minha mãe dizia, não está, isso é impressão de tu, olha que não está. Eu dizia, mas isto não eu acho que é melhor. E então estava sempre sugestionada, até ao ponto em que foi um alívio brutal quando tomei a decisão e deixei de ir aos talhos e era um sofrimento para mim entrar num talho ou ir para a parte do talho no supermercado, era um sofrimento porque
eu não só tapava o nariz, como não queria ver, então parecia uma tola, parecia uma tolinha ali, não fazia sentido, lá está, estava cada vez a fazer menos sentido, e olha, e foi um alívio muito grande quando tomei a decisão, olha, é agora e acabou, olha, foi uma maravilha, passar isto só às mercearias, e ter lá tudo, o que eu Cheira muito precisava. mais agradável. Muito mais agradável. Saber que uma pessoa entra na mercearia e pode levar tudo o que precisa de lá e não é? Não tem que Ou ir a ir a vários uma sítios. praça, ou ir a uma praça e depois estar lá tudo, aqueles verdes todos, aquelas cores todas maravilhosas, uma pessoa tem vontade de trazer aquilo tudo. E pronto, e é assim, não sei, olha, também às vezes, olha, passei assim muito mais feliz na Não cozinha, é? muito mais. Aliás, E foi uma das coisas que sinto, e essa leveza, foi uma leveza, assim, uma coisa que eu não, pronto, que aconteceu comigo e acredito que aconteça com mais pessoas, que eu passei a gostar muito mais de cozinhar. Eu agora a melhor coisa, eu, às vezes não me apetece, mas não me importo, ou seja, as coisas que eu mais gostava ainda antes disto do Covid era dizer à malta para vir cá a casa e eu encher a mesa, nem era com os pratos postos, era mesmo para a malta comer tipo buffet, e encher a mesa de coisas vegetarianas, exclusivas, e ai, mas fizeste maionese, mas como é que fizeste maionese? Ah, isto parece ovos mexidos, mas isto não é ovos mexidos, ah, isto até é bom. E fazer, por exemplo, coisas com massa quebrada ou massa folhada, tipo pastelinhos e com sim. recheios de lentilhas. Tive uma engraçada da filha de uma amiga minha, isto ainda foi antes do Covid, em que estávamos todos cá em casa e a garota pega, ela na altura tinha aqui, uns 11 anitos, 11 ou 12 anitos, e ela pega numa daqueles folhadinhos que eu fiz com recheio de lentilhas, e isto acontecia montes de vezes, porque isto a verdade é, tudo o que está enrolado num folhadinho ou numa massa quebrada fica, É bom. é sempre bom. E ela pega naquilo e come e está a comer, e depois olha para mim, e aquilo estava cor de rosinha, porque tinha beterraba também, e ela come, e não se lembrou, e depois olhou assim para mim, isto, isto é as tuas coisas, isto é as tuas coisas, isto é as tuas coisas, e eu disse, é as minhas coisas, e ela, Tipo, porquê que eu ai, gostei? e Pois, ela assim, ei, nem quer saber o que é que isto tem, ela ao mesmo tempo queria saber e não queria saber, eu queres mesmo que eu te claro. diga o que é que tem, e ela, e ela disse, e eu disse, olha, isto é um recheio de lentilhas com beterraba, e depois tem vários temperos, não sei o quê, e ela, a sério? Como é que Tem isto está tão, beterraba! como é que isto está tão bom? Ou seja, ela própria está, quando soube o que Claro. era, pronto, como é que Entrou isto em está tão negação. bom? Porque lá está, aquilo estava bom, de facto, porque estava temperadinho, estava bom, bem temperadinho e estava bom. Mas tinha lentilhas e beterraba, que é mais Jesus, não é? Para os miúdos. Pois. Mas aquilo estava bom, pronto. E ela com aquela cara de nojo, dizer: como é que isto está tão bom? E eu acho que isto é o exemplo perfeito de como é que o nosso cérebro, não é? Lá está, isto, às vezes até prefiro levar as minhas comidas e levar e pôr lá no meio, porque a verdade é que as coisas ficam lá no meio e depois comem as minhas coisas todas, sem saber que aquilo é vegetariano. Assim que sabem que é vegetariano, já ninguém toca. Implicam. Implicam. Mas está lá no meio. Pronto, Há pessoas que são muito curiosas e que querem experimentar sabendo o que é, mas há algumas que têm o preconceito e acham que sim, se eu gostar sim, daquilo, nem não é só isso, depois há aquela coisa do se eu gostar daquilo, quer dizer que o que eu tenho feito para mim está errado, então eu estou-me a portar mal. Isso hum, são tudo avaliações possíveis, e então é muito sim, complicado as pessoas gostarem do que nós comemos se eles não comerem. sim, Não é só pronto, comida, não mas estamos a falar só de comida. sim, 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 é verdade, mas pronto, tem sido assim um caminho e tem sido engraçado porque, pronto, eu vou fazendo, dá para fazer tanta coisa hoje em dia, não é? Até com a água de cozer o grão podemos fazer eu fiz isso à frente da minha mãe, ela Fazer mousse.
não estava, Tipo fazer ela as não claras. estava a acreditar. Sim, ela não acreditou. Eu contei-lhe e ela, não, isso não é possível. Oh, mãe, eu vou fazer isso à tua frente. Eu vou fazer isso à tua frente. Eu levei. Eu também desconfiei quando disseram que dava para fazer, também achei que não dava e fui testar. Epá, e eu fiz aquilo à frente dela e ela estava a ver. Ela, eu não estou a acreditar nisto. Eu não estou a acreditar nisto. Não, não pode ser. Ai, o que inventam agora? O que inventam agora? Pronto, e aquilo ficou E claro. claro. Quando ela era menina. Pronto, e depois acaba por ser engraçado, porque acabo por eu própria ir passando aquilo que vou aprendendo também aos meus, não é? Vou fazendo de forma diferente, mas saboroso na mesma, mas pronto, mas continua a ser a única. No meu caso, eu até diria mais, porque eu agora tenho comida, faço comida e gosto. Acho que a comida que eu faço é muito mais apetitosa do que quando eu cozinhava animais. Ai, sem Eu dúvida. não investia, nessa altura não investia, não queria saber, não Sim, gostava, aquilo não tinha interesse. sim, Agora sim. invisto e Sim, eu e é também não variava muito, sabes? Eu também andava sempre à volta ali das mesmas coisas, era sempre tudo igual, sempre, eu já nem sabia o que é que havia de fazer, então, depois eu já na altura andava sempre à volta das mesmas carnes, não é? Porque eu, coelhos nem pensar, os cabritos e sei, nunca cheguei a fazer nada disso, nem nunca aprendi sequer a cozinhar esse tipo de carne na minha vida, portanto não ia começar naquela altura que já me fazia confusão as outras. Portanto, eu não era nada boa cozinheira nessa altura. Agora, cá em casa, é o que eu digo, desde há 7 anos para cá, os miúdos eram pequenitos na altura, olha, foi, portanto, o mais pequenino tinha 3 anos e ela tinha 7. Sim, ela tinha pai 7, ele tinha 3. E pronto, e vão cá em casa comem exclusivamente vegetariano, depois quando vão à casa dos avós ou à casa dos tios, comem o que quiserem. Não, aí não lhes digo para têm que comer a minha comida, estão aqui na casa dos avós e têm que comer. Não sou capaz de lhes fazer isso. Um dia mais tarde, eu acredito que eu, pelo andar da carruagem, acredito que eles mais cedo ou mais tarde. Isto de facto acaba por coitadinhos, eles se vissem aquilo que a gente já viu, não é? Mas eu acho que eu é que ainda não tive coragem, nem tenho coragem a mais velha é capaz de vez em quando já vai ouvindo falar de vídeos, eu vou-lhe dizendo, já lhe vou dizendo, só que ela está em plena fase de negação. Não quer, mãe, não contes, não quer saber, portanto, eu espero. O mais pequenito, eu acredito até que o mais pequenito toma a decisão mais cedo, até, nem sei, a nível de anos, se calhar até mais cedo que ela. Mas ele tem menos memória do que era antes, né? Porque só até aos 3 anos, percebes? Às vezes quando se tem mais passado, talvez. Eu digo isso, talvez possa não ser, mas o meu pequenino é vegano desde que nasceu, né? Porque eu era e ele nasceu assim. Para ele é fácil, não é? Sim, o outro, apesar dele comer sempre o que eu faço, e quando come fora, comer o que eu faço, ou comer opções vegetarianas, não como outras, porque eu não autorizo, tenho outra política, e ele lembra-se, ele tem memória, e tem memória olfativa, ele passa por comidas e diz, cheira-me a não sei o quê, e gostava de comer aquilo, eu reparo que ele gostava de comer aquilo, mas também era possível que ele comesse e não achasse graça, mas a gente tem, a memória olfativa é uma coisa que nos atraiçoou até aos 90, até a gente, né? Mudar de estado. Mas é como tudo, tenho, por exemplo, também tenho o exemplo, por exemplo, da minha sobrinha que tem 16 e ela já se chega ao pé de mim e vai-me dizendo, ai tia, qualquer dia tens que me ajudar. E ela dizer-me isto, eu de certa forma... mudar é difícil. Exato, sim, e eu noto isso, e eu digo-lhe, olha, não te preocupes, deixa andar, deixa ver, mas o quê? Já andaste a ver uns vídeos? E ela, nem queres saber. Pronto,
Porque lá está, eles hoje, a gente na altura não tínhamos nada disto que eles têm hoje, não é? Eles têm acesso a uma avalanche de informação, coitadinhos, também acaba por ser, para eles conseguirem ter uma maturidade para filtrar tudo aquilo que lhes chega, também não será fácil. E acredito que ela tenha visto uns vídeos e tenha visto, só que também eu já lhe disse, olha, tenta ver bem isso, porque aquilo que eu também vou às vezes tendo conhecimento é, os miúdos veem coisas de tal maneira chocantes, não é, que chegam ao pé dos pais com 14, 15, 16 anos, eu não quero comer mais carne, eu não quero comer mais peixe, e os pais ficam aflitos e não sabem o que, então olha, come o arroz e as batatas, e a verdade é que uma pessoa Mas pode tenta a ser, ti. Não, mas ela não corre esse risco, ela tenta a ti. mas eu neste momento não estou a falar dela, estou a falar de adolescentes em geral, que pode isso acontecer. Epá, Sim. e depois tomam essa opção e comem, e enchem-se de batatas fritas e arroz, não é? E E que a tem gente sabe, desequilíbrio. e tem um desequilíbrio brutal nutricional, porque eu não gosto de espinafres, porque eu não gosto de salada, porque eu não gosto de feijão, porque eu não gosto daquilo, mas não quero comer carne. Não pode ser, não é? Portanto, isso Certo. acaba por ser, entrarem num esquema que de facto acaba por ser perigoso, porque sim, pode ser, eu sou vegan, então e o que é que tu comes? Olha, batatas e arroz todos os dias. Pois, de facto, assim não é, estás a ver? Portanto, vejo que isso de vez em quando pode constituir um problema, precisamente por isso, porque os adolescentes acabam por ter aquela garra de querer mudar e fazer e não sei o quê, mas depois como não têm o apoio dos pais e os pais também não sabem fazer melhor, eles como não querem voltar, acabam por ter problemas nutricionais por não saberem fazer melhor, Mas não é? pronto, mas agora também, da mesma maneira que eles conseguem ter acesso aos vídeos, já há Sim, felizmente muitos blogs, sim, muita sim, sim, informação sim, que sim. não é? E que já No façam a fundo, coisa como deve de ser, sim. E que já já, façam a já, coisa como deve de já ser. há caminho, já há caminho percorrido que é fácil eles descobrirem já há na língua portuguesa, quer dizer, antigamente só havia lá fora, né? A gente para saber alguma coisa tinha que saber inglês para Sim, conseguir sim, saber sim, sim. por onde se virar. Mas agora não, agora já há muitas coisas, muitos projetos como o meu e que ajudam, e até ajudam os pais, não é? Ajudam os pais a seguir o caminho de forma equilibrada. E olha, e uma das coisas que eu também acabo por fazer muitas das vezes é tenho aqui no Facebook, tenho um álbum só público, está público, qualquer pessoa pode aceder, das comidas que vou fazendo, até mesmo para eu própria ir catalogando certas coisas que faço e depois me esqueço e olha, de vez em quando vou lá, olha, fiz isto, olha que isto correu tão bem, deixa-me lá repetir. E depois vou publicando, e depois é engraçado ter o feedback de amigos meus que não estão para aqui virados, nem pouco mais ou menos, epá, que bom aspecto, e não sei, epá, como é que fizeste? Não sei o quê, epá, também vou experimentar. E então vou tendo assim um grupinho de amigos que vão dizendo que, epá, olha, hoje fiz as lentilhas, como tu fizeste, olha, correu bem, olha, não sei o quê, porque eles próprios já estão fartos de fazer sempre as mesmas coisas, então também já querem ir mudando e fazendo receitas diferentes também para variar, e então para mim isso já é um ganho, É já é um verdade. ganho haver essa consciência de pelo menos querer variar um bocadinho e querer mudar para melhor. E fazer essa transição. E continuam a comer carne e a comer peixe, mas já terem epá, não, agora vou fazer assim, têm essa preocupação de só vegetais. E eu, não, mete lá uma leguminosa no meio, se meteres lá uma leguminosa no meio, então, mas assim, tipo, mas só feijão, epá, mas tu tens tantos feijões, tu tens Pois feijão é, preto, tens feijão vermelho, porque depois parece que há feijão, há de ser o feijão vermelho e não há mais nenhum, não é? Mas uma pessoa vai ver, tem o grão, tem as ervilhas, tem as lentilhas, tem os feijões de todas as cores, manteiga, mas catarino, mongo, tanto, não é? preto, branco, O tantos. preto, o preto que faz os hambúrgueres tão bons com quinoa. E faço bolachas e bolos com feijão preto. Ai, sim, também. Bolos. Pronto, e de facto acaba por ser umas descobertas todos os dias, não é? São descobertas que uma pessoa vai fazendo todos os dias e epá, que espetáculo, tanta coisa que se pode fazer e acaba por ser
olha, lá está, é aquela tal coisa, uma pessoa está na cozinha e está muito melhor, Olha, está muito mais solta a fazer tudo. Eu não planeio nada também semanalmente, não. eu abro o frigorífico, olha, o que é que cá está, deixa lá ver. Tu dessas. E o que lá estiver é o que eu faço. Outra coisa que eu notei, faz-se tudo muito mais rápido. Ou seja, se uma pessoa quiser fazer uns croquetes ou assim, se calhar ao fim de semana faço assim uma série deles, É uma demorado. tachada e É congelo. demorado. Pronto. Mas uma Sim. pessoa quer fazer uma massa com qualquer coisa salteado, que meta lá, é tão rápido, Pois é. não é? Que uma pessoa consegue ter comida assim feita assim depressa, muito rápido e boa e Olha, colorida. e um pormenor agora só para nós começarmos a terminar. Os meus filhos, um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. Eles têm gostos muito diferentes. E então, o meu mais novo gosta de abacate e gosta de banana, mas assim, de paixão mesmo. O meu mais velho não pode vê-los, nem o abacate nem a banana. Pois, sim. Então, eu fiz esta semana mousse de chocolate, que eu até publiquei. Uma imagenzinha da mousse de chocolate, que é nada mais, nada menos que abacate e banana. Ah, sim. Abacate e banana. E depois tem cacau, tem alfarroba e limão. Pronto. Mas, essencialmente, são frutas. Sim. E o mais velho come e diz, ai, mamãe, a mousse O está que, o tão que, boa. o Ele que não, sabe, o que não gosta. não gosta. Sim. Mas ele sabe que ele comeu a primeira vez que eu lhe dei, né? Já vai há muito tempo. E eu disse, ó filho, sabes o que é que tu comeste? Tu comeste isto e aquilo. Ele, a sério, disse, é. E quando nas próximas vezes eu lhe vou oferecer a mousse de chocolate, ele diz, é daquela. Eu disse, é daquela. E ele come porreiro da vida. E não está Pronto. com mousse de chocolate, né? No sentido nem do chocolate, nem dos ovos e daquelas E coisas que eu nem sei como é que faz mousse, para tu saberes. Não sei. pois, eu também nunca tinha feito mousse, há certas coisas que eu nunca fiz, sem ser agora. Por exemplo, a primeira vez que fiz chamuças na minha vida Foram foi vegetarianas. foram Também eu. vegetarianas. Nunca na vida fiz de outra forma, porque vi que, olha que fácil que isto é. Mas melhor que isso é ter tido a minha miúda hoje a fazer-me um almoço. Fez-me uma Ah, quiche. Pois, eu só lhe disse assim, e se fizesse hoje o almoço? Está bem, eu faço. Toda despachadona a fazer bolos e pega nos livros da Gabriela, que eu praticamente tenho-os cá todos, também. uh, e mais alguns, tenho os dela e tenho outros. Ela lá vai folheando e ela disse, oh mãe, o que tens aqui no frigorífico não combina. E eu, olha, tens aqui estes legumes, pegas na base lá do creme, que se faz o creme lá com a aveia com o leite vegetal, já não sei, aquilo tinha ali uma forma, olha, repetes É isto, capaz de ter e depois, linhaça, se calhar, para engrossar. pronto, Ou se não para ficar repetes amarelinho. isto, repetes esta, e depois os legumes metes os que temos aqui, pronto, e ela lá fez aquilo, ficou um espetáculo. Pronto, portanto, estás a ver, estou safa. Já, Não já é? fazia os bolos, agora já te vai fazendo um almoço também, epá, estou safa. Estás Não a é ver? bom porque ela aprendendo a fazer, um dia mais tarde ela vai walk the walk, né? Ela Sim, vai fazer o caminho também, ai, portanto. sim, 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 É sim. giro. E é engraçado que ela gosta de estar na cozinha, gosta de estar sozinha, porque eu não quero que eu esteja lá. Ela fecha uma porta e eu, Júlia, olha a faca, olha assim, mãe, achas? Não, mas com essa idade Já ela já se vai. pode tocar, não tem mal. Pode, mas isto já sabes, galinha uma vez, galinha para sempre. Pois Estou é verdade. sempre, isso aí, fui buscar isso à minha mãe e já tenho isso nos genes. E então, vê Ai, lá a faca, vê lá não sei o quê, mas ela faz e desenrasca-se muito bem sozinha. E, o, e os bolos às vezes, olha, agora vamos alguém faz anos, ou assim, faz lá um bolinho e não sei o quê. E ela, ai, está bem, houve um fim de semana que ela fez 3 bolos, 3. Ah, bem, como é possível? Ela já fiz 3 bolos. Porque ela já sabe de cor fazer a massa do bolo qualquer que ela lá. Ela pega, por exemplo, na receita dos cupcakes da Gabriela. Depois pega na receita dos cupcakes e faz com a massa, em vez de fazer cupcakes, faz o bolo. E depois aquilo até corre bem. E depois ela claro. repete e depois em vez de adicionar o cacau, não adiciona cacau, adiciona laranja ou raspa de laranja e depois aquilo fica bom também.
Às tantas Claro, ela já percebeu a dinâmica daquilo. Claro. E eu já lhe peço, Júlia, faz lá uma... Eu ponho... ela só não gosta de pôr no forno e pôr Mas ela faz a massa, que é a parte que me demora mais tempo. É a parte Ela, mais mãe, difícil. está a massa feita. E eu lá vou, ponho aquilo no forno e tenho o bolo feito, praticamente, porque ela faz a parte mais demorada. Mas hoje não, Tens uma hoje fez a costureira. quiche sozinha, fez a quiche sozinha de princípio ao fim. Pronto. Que delícia. E é Olha, giro, é giro. vamos arrumar aqui a nossa vida. Boa. Obrigadinha por teres vindo conversar connosco. Eu agora precisava que tu dissesses o teu blog ou a tua página, assim, se tiveres essas coisas para divulgar. Olha, eu por acaso o meu ritacorreia.com, que É supostamente fácil, é não o é? site que eu já tenho há muitos, muitos anos. Ele, coitadinho, anda há anos para ser atualizado com a minha página e tenho uma pessoa que me está a fazer isso, mas olha, eu tenho tido tanto trabalho que eu não tenho conseguido dar atenção à pessoa que me está a fazer isso para Para pôr aquilo conseguir em fazer. condições. Mas está lá, o ritacorreia.com está lá. O mais fácil é quem me quiser encontrar é Rita Correia Ilustradora no Google e Pronto. está lá. Vai dar ao Facebook, vai dar ao Instagram, vai dar aos blogs, vai dar aos livros, vai dar. É fácil. Portanto, Aquelas coisas todas que tu fazes, não é? está tudo espalhado. Neste momento, o meu problema é que tenho tudo espalhado pela internet. Mas pronto. Olha, Mas, a internet é boa porque encontra-nos sempre, está bem? sim, sim, Olha, tu não desligas, eu vou-te tirar daqui, mas tu não desligues, que a gente já conversa a seguir, está bem? está bem. Deixa-te estar. Vou só agora dizer aqui umas coisas a estes amigos. Até já. Olhem, gostei muito de vocês, que vocês tivessem estado desse lado. Aproveitem para partilhar, se identificaram, aproveitem para ir a comentar, se acharam que a conversa e que se gostaram de conhecer a Rita e apoiem o projeto. O projeto chama-se Amar por Dois, é um projeto de cozinha vegetariana. E para a semana há mais, para a semana temos mais um convidado para conversar na quinta-feira, às 9 da noite. Até lá, beijinhos!